Chegamos ao primeiro estágio do que provavelmente será o maior negócio da história dos esportes: a venda do Manchester United. O recorde atual pertence à negociação do Chelsea, a compra de Todd Boehly e companhia, que gira na casa dos 4 bilhões de libras, mas que de fato a compra envolveu metade desse valor, 2 bilhões, porque o restante foi mais ou menos um compromisso de investimento estrutural, né, no Chelsea. E para colocar esses dois valores, esse do Chelsea e o do Manchester United, em perspectiva, em outubro de 2021, o Newcastle foi vendido por 300 milhões de libras, 5% do valor que a família Glazer pede pelo Manchester United, na casa dos 5, 6 bilhões de libras. Lembrando que os Glazers compraram o Manchester United em 2005 por cerca de 800 milhões. Então, eles querem vender por mais de 7 vezes mais do que o valor que eles, eu ia dizer investiram, mas não é muito bem assim. Esse modelo de compra do Glazer e de gestão dos Glazers, infelizmente, deu muito certo para eles, para a família estadunidense, cara. Eu busquei a tradução desse estilo de negócio em português e o termo que eu encontrei chama-se aquisição alavancada, que gera dívida ao clube, né? Uma dívida que foi gerada no momento da compra. Então, os Glazers utilizaram cerca de 500 milhões do dinheiro do próprio Manchester United para comprar o Manchester United, e essa dívida ainda existe, mais ou menos no mesmo valor. Cara, assim, eu sinceramente, no alto da minha ignorância, eu não consigo entender como que isso é legal, como que isso é permitido. Porque, assim, me parece um quase sequestro, sem querer dramatizar muito, já dramatizando. Né? A família chegou, comprou o Manchester United, com grande parte do dinheiro do próprio Manchester United, manteve essa dívida dentro do Manchester United, quase não investiu no clube, praticamente zero, e nesses anos todos foi ganhando dinheiro em cima do clube. E vai ganhar ainda mais agora com a venda. É impressionante. É impressionante. E lembrando que um clube menor do que o Manchester United não teria sobrevivido a essa gestão, né? É praticamente, se você for se eu quiser fazer um comparativo com o mundo animal, é como se o carrapato ele só existe porque, sei lá, existe o boi. Como é que eu estou fazendo essa comparação? Mas enfim, se o carrapato fosse sei lá, de um tamanho muito maior em cima de um animal pequeno, o carrapato não sobreviveria porque o animal pequeno não sobreviveria. Então é mais ou menos isso, né? Deixando bem claro que o carrapato nesse caso é a família Glazer. O Manchester United só sobreviveu à gestão Glazer porque é muito grande, porque tem uma história por trás, né? E isso que eu acho uma outra camada de tristeza, né? O negócio só deu certo não por conta deles, e sim por conta do clube. Enfim, se você quer entender por que eu chamo isso de quase sequestro, tem um vídeo que eu publiquei meses atrás aqui no canal, que está em algum lugar da tela neste momento, em que eu me debruço muito mais sobre esse tema e aí você vai ter uma noção maior do porquê eu sou tão crítico e a torcida do Manchester United é tão crítica a essa gestão. Pois bem, hoje é o dia que eles chamam aqui de soft deadline, né? Um prazo leve. O que, assim, num português mais claro, é o prazo inicial para a apresentação de propostas, esse prazo definido pela família Glazer, para a apresentação de propostas de compra do Manchester United. Como eu disse, o valor jogado no ar pela família está na casa entre 5 e 6 bi de libras. Um valor que não está dentro desse preço é o que especialistas colocam na casa dos 2 bi, que são investimentos estruturais, no CT, em Carrington, e em Old Trafford, no estádio. Mais um ponto aí para a gestão da família Glazer. A única obra
colocada na gestão Glazer desde 2005, foi no primeiro ano de gestão. E desde então, cara, são mais de 15 anos sem praticamente nenhuma renovação profunda do estádio que clama por isso, né? Já está muito atrás de estádios pares aqui da própria Premier League. Pois bem, lembrando que não há garantia de venda total do Manchester United, hein? O dia da venda parcial ou inteira, ele pode ser histórico se for inteira, né? Porque acho que para a torcida do United, o principal aqui seria se livrar dos Glazers, e isso tornaria esse dia um dos mais importantes da história recente do clube, sem nenhuma dúvida. Mas não há garantia de que isso vai acontecer, tá? E é claro que o preço de 5 e 6 é para venda total, se for parcial é muito menor do que isso. Quem são os candidatos? Temos 3, aparentemente. Eu estou gravando esse vídeo antes do fim do prazo, que está estabelecido para as 10 da noite, horário inglês, 7 da noite, horário de Brasília, e não curiosamente 5 da tarde, fim do expediente do horário da Costa Leste, se não me engano, dos Estados Unidos, que é onde a família Glazer é baseada. Mas, enfim, pelo que eu tenho me informado aqui, aparentemente o quadro não vai mudar muito, são esses 2 ou 3 principais candidatos, né? O primeiro mais claro é o Sir Jim Ratcliffe, que é torcedor do Manchester United, que participou do processo de negociação pelo Chelsea, mas acabou não indo para frente. Ele é dono de 2 clubes no futebol atualmente. O Nice, que joga a Ligue 1 francesa, e o Lausanne Sport, que joga a segunda divisão suíça, tá? Segundo personagem, o Qatar. Sim, o Qatar. Por mais que, enfim, seja necessária uma comprovação de divisão do dinheiro, que não seja o mesmo que vai para o PSG, é muito difícil que alguém no Qatar tenha condições de arcar com uma negociação desse porte sem ter como pano de fundo o dinheiro da família real do Qatar. Então, enfim, não sei o que pode acontecer. E aí tem essa questão de ter o PSG também. Eu vou entrar nesse ponto de gestão multiclubes daqui a pouco, tá? E o terceiro personagem que surgiu ontem numa notícia do Telegraph, jornal inglês, é a Arábia Saudita. Pelo que diz o Telegraph, não há garantias de que seja a família real saudita que investe já no Newcastle. Pode ser uma junção de empresas privadas, de bilionários sauditas, enfim, para criar esse número de investimento. Pois bem, se for com o pano de fundo do dinheiro da família real, também será necessária a comprovação de diferenciação da fonte que sustenta mais de um clube, né, por regras da Premier League e também da UEFA. E aí eu vou entrar nesse ponto do modelo multiclubes, né? A gente tem hoje clubes da Premier League nesse modelo de gestão numa representação da mais alta da história da Premier League. São 9 dos 20 clubes que estão envolvidos nesse modelo de gestão. Entre La Liga, Série A e Ligue 1 são 20 clubes dessas 3 ligas no total, tá? Na própria Bundesliga há 3 clubes ligados a outros, né? Além do caso óbvio do Leipzig, também são os casos do Augsburg e do Kaiserslautern. No caso da Premier, o Brexit explica esse crescimento mais recente, porque basicamente você ter outro clube irmão ou produtor para você ser o consumidor, você dribla a questão do visto de trabalho, né? É muito mais barato e mais fácil você, como Manchester City, por exemplo, ter no Girona um jogador para você ficar de olho e, se ele tiver nível, puxar para o seu clube, do que ter no Shakhtar e depois ter que pagar uma nota por esse jogador, né? Ou, sei lá, no Benfica. Então, enfim, isso explica um pouco porque na Premier League isso está acontecendo, né? Lyon e Crystal Palace, enfim, tem vários casos aí. Tem problema óbvio de conflito de interesses, né? O primeiro eu já disse aqui, ninguém quer ser o fornecedor do outro. O caso Jefinho, acho que exemplifica isso muito para o público brasileiro nesse momento, né? Pelo que eu entendi à distância, não me aprofundei nesse caso, mas pelo que eu entendi, a torcida do Botafogo ficou chateada com a forma com a qual a negociação foi costurada
num jogador importante da equipe, indo para um clube irmão, para o Lyon. Enfim, ninguém quer ser o fornecedor de ninguém. E o segundo ponto é que o futebol tem regras impostas para evitar isso, no caso da UEFA desde 2012, então já é uma regra que tem mais de uma década de história. E aí tem o caso recente, um caso símbolo, que vem da Série A italiana, que é o caso da Salernitana, que quase foi expulsa da Série A, quando subiu da segunda para a primeira divisão, por ter o mesmo dono da Lazio, que é o Claudio Lotito, acho que é isso. E aí, enfim, a Salernitana teve que ser vendida para poder seguir jogando a Série A italiana. Há casos, já citados aqui, que driblam essa regra, no caso da UEFA, que é a família Red Bull, né? Eu não vou me aprofundar aqui nesse caso, primeiro porque eu não estudei o suficiente e segundo porque seria outro vídeo, né? Mas para entender por que um é Red Bull, o outro não pode se chamar Red Bull, enfim, como que isso entra nas regras do 50+1 da Bundesliga e como que a UEFA entende que são duas fontes diferentes e por isso não há problema desses dois clubes estarem dividindo a Liga dos Campeões agora pela 4ª temporada consecutiva. No caso do Qatar e da Arábia Saudita, né, como interessados no Manchester United, mas no caso do Qatar mais especificamente, a influência do Nasser Al-Khelaifi pode ser vista como essencial para que essa proposta, caso de fato exista, vá para frente, né? Porque, enfim, ele hoje é presidente da ECA, né, que é a Associação dos Clubes Europeus, que é colada com a UEFA. Ele foi o símbolo da resistência à Superliga e enfim, tem muita entrada na UEFA posterior a isso. Não sei se seria o suficiente, tá? Eu acho que mesmo assim a UEFA iria exigir uma comprovação de que o PSG é uma coisa, o Manchester United é outra, por mais que no fim das contas, essa comprovação seja o você finge que me engana e eu finge que eu acredito. E aí tem o ponto do que é um dono ideal, né? Assim, eu estava vendo o The Athletic, que é um grupo de mídia muito interessante aqui da Inglaterra, que eu volta e meia cito aqui como fonte. Uma pesquisa que, é claro, é só um termômetro, né? Com torcedores do United que assinam esse grupo de mídia. Disparado, a opção mais votada foi do Jim Radcliffe. E não aos estados interessados no Manchester United e não Qatar, não Arábia Saudita, por enfim, esses entrevistados entenderem que preferem não ter a imagem do Manchester United colada a um lugar como Qatar, a um lugar como a Arábia Saudita, como o Newcastle tem, o PSG tem, o Manchester City tem com os Emirados Árabes e assim por diante, né? O que é um dono ideal, né? Eu repito essa pergunta porque ela tem muitos prismas pelos quais você pode observar, né? Quem olha como um negócio, simplesmente, o clube, ou é preciso ter um pouco de afeto? É claro que, assim, ter sucesso é imperativo, ok? Mas lembrando que sucesso é uma questão muito subjetiva, né? Para alguns clubes o nível de sucesso precisa ser outro do que para outros, né? Precisa ser muito mais acima e tudo mais. E lembrando que só pode ter um vencedor, né? A cada temporada, a cada competição. Então, o sucesso, quando você tem, principalmente agora nessa invasão de grana na Premier League, os fracassos são muito mais numerosos, evidentemente, né? Enfim, cara, lembrando que ninguém torce para marcas, né? Então, você administrar um clube de futebol deve dar uma dor de cabeça muito grande também. No caso de de uma pessoa física, né? E não no caso de um Estado, porque nesses exemplos aí é o tal soft power, né? Enfim, a Premier League está no mercado, é Manchester United, o Liverpool, o Tottenham, Leeds, West Ham, fora outros, cara. E não só na Premier League, na Championship também, enfim. É muita oferta para uma piscina pequena de possíveis interessados, né? De quem tem condição de arcar com gastos como esses, que vão variando de clube a clube, evidentemente.
mas falam de uma proposta agora pelo Tottenham que foi negada já pela Sky Sports. O interesse foi negado do Daniel Levy de vender o Tottenham, mas o que eu também ouvi é que o Daniel Levy está sempre aberto a ouvir propostas, até hoje não aceitou nenhuma, desde 2001 está à frente dos Spurs. E a situação do Liverpool, cara, eu entendo que a FSG esteja olhando com mais carinho para uma venda parcial do que para uma venda total. O timing é esquisito, lembrando, né? Tanta gente no mercado. Acho que para o Liverpool não foi uma boa notícia o Manchester United vir ao mercado semanas depois. Acho que faz sentido olhar para essa movimentação como um reflexo do preço pago pelo Chelsea. Cresceu o olho da FSG, dona do Liverpool, cresceu o olho dos Glazers, donos do Manchester United e de outros. Mas eu não sei. Acho que essa venda do Manchester United, que parece estar mais encaminhada, ou pelo menos tem estágios iniciais mais avançados formalmente do que a do Liverpool, pode dar uma resposta para as outras vendas subsequentes, né? Será que a família Glazer vai conseguir vender por 5, 6 bi? Seria uma loucura. E aí joga o preço do Liverpool lá para o alto, né? Tem algumas diferenças no que você precisa investir se você chega hoje em Old Trafford ou se você chega hoje em Anfield, né? E estruturalmente, o Liverpool está coberto pelo que a FSG fez. Uma gestão muito melhor do que a dos Glazers, sem nenhuma dúvida. Dentro e fora de campo. Fora de campo porque agora Anfield está prestes a inaugurar outro setor de arquibancada para expandir a capacidade do estádio. Deve ficar pronto já para a próxima temporada. E o CT é novíssimo, né? Antigamente o time treinava em Melwood e agora é outro CT que é de uma marca que eu esqueci, AXA. Não vou lembrar. Estarei nesta semana lá cobrindo o treinamento do Liverpool na véspera do jogo do Real Madrid. Mas enfim. Mas eu acho que dentro de campo precisa de mais investimentos do que o Manchester United. É debatível isso, né? Mas, cara, pelo menos são 2 zagueiros aí e 3 meio-campistas. Não todos para o time titular, evidentemente, mas pelo menos é isso. Não precisa de lateral, não precisa de goleiro, não precisa de ninguém para frente porque já tem uma porção de gente. Talvez um cara, se o Firmino for negociado, mas enfim. O United parece estar com um time mais encaminhado para a janela dos próximos 3 anos, janela de rendimento, que eu digo, não de transferências. Precisa claramente de um centroavante, mas o restante, beleza, talvez um lateral direito, zaga, não sei, talvez um para elenco, o meio campo acho que está resolvido, talvez o Sabitzer seja uma compra barata no fim da temporada se der certo, enfim, me parece que dentro de campo o Liverpool demanda mais no curto prazo, mas fora de campo, esses 2 bi que vão precisar ser gastos no Manchester United em termos estruturais não precisam para o Liverpool. Não sei o quanto que isso impacta nas propostas de um ou de outro. É isso, cara. Não sei muito mais, carinhas, o que eu posso colaborar nesse momento. Vamos esperar para ver. Lembrando que hoje é basicamente o cara mandar um e-mail e falar, olha, Glazer, eu tenho como te comprovar que eu posso fazer uma proposta e eu tenho interesse formal. A família Glazer vai reunir esse painel de interessados e partiremos para a segunda fase. Pela data, estamos em fevereiro ainda, imposta como primeiro deadline, primeiro prazo pelos Glazers, acho que faz sentido projetar que a decisão dessa venda total ou parcial virá até o fim da temporada. Portanto, em pouco tempo, né? Relativamente falando. Então vamos esperar as cenas dos próximos episódios. Falando em próximos episódios, o próximo vídeo aqui do canal talvez seja domingo depois de United e Leicester, mas eu não tenho certeza. Com certeza será depois de terça-feira, teremos o episódio depois do jogo do Liverpool com o Real Madrid na terça-feira. Essa é a certeza do próximo episódio com possibilidade de episódio anterior. Mas como eu tinha falado que eu não ia fazer pós United e Barcelona e fiz, talvez eu queime a minha própria língua. É assim que se fala? É esse o termo? Acho que sim. Enfim, obrigado pela companhia e eu sei que esse é um assunto meio chato, mas é importantíssimo, né? E a gente tem definições importantes vindo pela frente. Cara, Liverpool, Manchester United, Tottenham é metade do Big Six no mercado. O Tottenham, a princípio, não, mas enfim, sempre aberto
a possíveis propostas. Obrigado pela paciência, como sempre.